Olha isso. Seijinho falando sobre Monster High. É isso. O da Velma é muito grande, né? Muito longo. 28 minutos. Vamos ver esse aqui primeiro. Se vocês querem da Velma, canal de lives, comenta aí que a gente quer saber de vocês se vocês querem, tá? Se vocês quiserem muito, tiver muito likes aqui, a gente faz. Monster High, o filme, é um live action musical baseado na famosa franquia de mesmo nome que veio pra introduzir Monster High pra uma nova geração. Ele tá com os E eu diria Monster High que esse filme atrás. definitivamente não é a melhor maneira de introduzir Monster High pra ninguém. Meu primeiro contato com Monster High foi ter visto um caderno da Tilibra na prateleira da papelaria. Verdade, E essa com certeza foi uma introdução introdução melhor e mais memorável ao universo do Monster High do que esse filme. Mesmo a capa do caderno não tendo nenhuma história ou personagem, ainda assim foi melhor que a história desse filme. Eu sinto que esse filme, além de falhar em introduzir Monster High pra uma nova geração, ele também vai falhar em agradar os fãs da antiga geração, porque eles mudaram um monte de coisa sem nenhum motivo. Mas sem mais enrolações, vamos analisar esse filme. A Claudine é uma adolescente metade lobisomem, metade humana. A vida dela não é muito fácil, isso não se deve muito ao fato dela ser metade bicho, mas sim ao fato dela ter um pai que é furry e cruzou com o lobisomem. Ela teve que viver a vida toda dela se escondendo dos outros seres humanos. E um dia, andando na pista de skate, ela acaba esbarrando num rapaz, revelando suas orelhas pontudas e seus dentes afiados. Mas por que esse cara tá gritando só porque ele viu uma garota com orelha de bichinho? É a coisa mais comum hoje em dia. Se esse cara fosse pra liberdade, ele ia ter que ser enganado. A única explicação é que esse cara é um incel que odeia a menina streamer que faz live com orelha de bichinho. Tipo, o que eu tô fazendo agora. Daí todo mundo da pista de skate começa a perseguir a Claudine. Como se fosse crime ser furry, o que deveria ser, mas ela não tem culpa de ter nascido assim. E eu não entendo por que ela não foi na pista de skate de madrugada, quando as pessoas que estão lá estão tão chapadas que ninguém ia perceber que ela é um lobisomem. Mesmo que ela uivasse, roesse um osso, mijasse numa árvore e cruzasse com a perna de alguém. E obviamente ela tá doida pra sair do mundo humano. Ela quer viver a adolescência dela sem ter que se esconder, e se ela continuar no mundo humano, ela provavelmente vai ter que namorar um otaku esquisitão, além de correr o risco de dar imprint num bebê. Então, como presente de aniversário, ela pede ao pai dela que ele deixe ela frequentar a Monster High, uma escola só pra monstros que sua mãe também frequentou. O pai, que é 100% humano, fica um pouco apreensivo porque essa escola só aceita monstros 100% puros, e eles proíbem a entrada de humanos e mestiços, como é o caso da Claudine. Meio nazista essa escola, com papo de raça pura. É estranho que normalmente nessas obras de ficção e fantasia pra adolescente tem uns papos meio nazistas, uns papos de raça pura, tipo Hogwarts. E eu me pergunto que tipo de pai matricula o filho numa escola que parece ter sido criada pela J.K. Rowling. Aparentemente o pai da Claudine, porque ele deixa ela ir lá. Daí o pai da Claudine leva ela até o meio da estrada, onde surge um portal de baixa resolução do nada. E ela atravessa esse portal de procedência extremamente questionável e ela incrivelmente não vai parar num jogo de PlayStation 2. Obviamente o pai não pode ir junto, porque humanos são proibidos na Monster High. Então ele simplesmente deixa sua filha de 15 anos frequentar e morar numa escola cheia de monstros que podem fazer sei lá o que com ela quando eles descobrirem que ela é metade humana. Ótimo pai. Nossa. Meu Deus. Ela tá atrasada, mas ela passa os próximos 5 minutos cantando e dançando no hall da escola. E aqui, durante o número musical, o filme apresenta seus principais personagens. Temos a Draculaura, que é a filha do Drácula. O Drácula foi um dos fundadores da escola e é um dos monstros mais admirados. Mas agora ele tá preocupado porque há rumores de que alguém esteja praticando bruxaria dentro da escola. E essa é uma prática extremamente proibida no mundo dos monstros, porque ela é praticada pelos humanos do pior tipo. Fãs de Harry Potter. Temos a Frank, que é um monstro que foi criado há 15 dias atrás, utilizando de várias partes de corpos de pessoas diferentes. Obviamente que a referência dela é de Frankenstein, mas nesse filme ela não parece uma criação de Frankenstein. A versão animada e a boneca dela são muito melhores. É que ela não tem nem remendo direito pelo corpo, não tem muita costura, ela não tem uns pregos de Frankenstein. Ela só parece um Smurfy Girl aqui. Temos a Cleo, que é uma múmia. Ela é a garota popular má da escola. A Laguna, que por algum motivo tá amarela, sendo que o nome dela é literalmente Laguna Blue. Ela não tá parecendo uma criatura do mar, parece que ela tá com um problema no fígado. E o Dulce, que é um Gorgon, filho da Medusa. E tem um erro de tradução nesse filme muito engraçado que pra mim foi o ponto alto do filme. A Frank tá explicando que o cérebro dela é composto por vários cérebros diferentes de pessoas famosas, como Einstein, Marie Curie, Platão, Elizabeth Feinler, enfim, várias pessoas famosas cujo cérebro já se decompôs há muito tempo e eu não faço ideia de como ela conseguiu. Mas, em inglês, Platão se pronuncia Plato,
que é muito parecido com Play-Doh, aquela marca de massinha. Agora acompanhe a agradável surpresa que eu tive ao ouvir isso na tradução da dublagem brasileira. Tem vários cérebros famosos na minha cabeça, tipo Einstein, Marie Curie, Massinha. Eles traduziram Platão pra massinha. Imagina ser um dos maiores filósofos que o mundo já conheceu pra ser chamado de massinha. Não, mas, mano, um filme do Monster High. Daí a diretora chama Claudinha até o escritório dela pra conceder a ela a honra de fazer um discurso no jantar dos fundadores, que é um dia pra comemorar a inauguração da escola. E a Claudinha foi escolhida pra isso porque a mãe dela foi uma das melhores alunas de Monster High. You didn't mention your father on your application. You do have a father, don't you? Tá, mas e se ela não tiver pai mesmo? Que assunto indelicado. Hoje em dia você não sai perguntando pras pessoas, você não tem pai, não? Pelo visto, no mundo dos monstros é bem raro as criaturas terem pai ausente. Meu o que é bastante chocante. Alguém teve a coragem de assumir esse troço horroroso como filho, mas pais humanos não querem assumir o Enzo Gabriel. A Claudine mente sobre a verdadeira identidade do seu pai por medo do que possa acontecer com ela caso eles descubram que ele é furry. E aí as mãos dela começam a se transformar em mãos humanas, que é basicamente a mesma coisa, só que sem manicure. E ela fica com muito medo de descobrirem que ela é humana só porque as unhas dela estão cortadas. Ninguém ia achar isso, ia achar que ela cortou a unha só pra bater siririca. Mas aparentemente essa escola é viva e ela sabe que tem um monstro impuro no ambiente. E a própria escola se vandaliza escrevendo "expulse o inimigo" em sangue na parede. Mas, se a escola sabe escrever, por que ela simplesmente não escreve o nome do monstro impuro na parede? Daí a Claudine pergunta pra Frank se ela sabe alguma coisa sobre monstros se transformando em humanos. Ela diz que isso pode acontecer com monstros mestiços, principalmente na adolescência, quando eles sentem medo ou ansiedade. Que junto com o tesão são as coisas que o jovem mais sente na adolescência. Ela tá bem fodida se ela quiser esconder que ela é humana. O que me leva a pensar que não seria mais fácil ela simplesmente viver no mundo humano mesmo? Já que ela vai se transformar em humana toda vez que ela sentir ansiedade. Porque ela vai viver em constante medo de descobrirem que ela é metade lobisomem e esse medo vai fazer ela transformar de volta em humano. Problema resolvido, Monster High. Na aula de história do professor Comus, ele explica que a escola foi construída para ser um ambiente seguro para os monstros, longe dos humanos. E a Claudine pergunta para ele se todos os humanos são maus, o que faz ele começar a cantar uma canção para explicar a história do Jekyll e do Hyde. Please tell me he's not gonna sing. Ela diz isso como se ela não estivesse toda feliz cantando e dançando na abertura do filme. E ela também canta junto essa hora. Pra quem não conhece, a história do Jekyll e do Hyde é de um livro chamado O Médico e o Monstro, e conta a história de um cientista chamado Jekyll que inventa uma poção que transforma ele num monstro chamado Hyde. O que o livro não conta é que ele estudou em Monster High. O que eu acho bem estranho, porque ele era meio velho pra estar no ensino médio. Mas como ele era meio humano, ele foi expulso da escola quando descobriram a verdadeira idade dele. Mentira, ele foi exposto porque ele era meio humano. E no mundo humano, ele foi perseguido e morto por ser metade monstro. O que não é toda a verdade também, ele matou uma galera no livro. Quando a aula acaba, o professor Comus relembra seus alunos de que o primeiro trabalho deveria ser entregue dali a 2 semanas. Mesmo que ele não tenha explicado absolutamente nada sobre o que é esse trabalho. Ele só ficou cantando a aula inteira sobre o Hyde. Como que alguém vai saber sobre o que é esse trabalho? A Claudine fala pro professor que ela gostaria de fazer o trabalho dela sobre o Hyde, e o professor explica que o Hyde foi um cara muito inteligente, que ele chegou até a construir um laboratório na escola e ele conseguiu inventar uma poção que iria matar o lado humano dele, mas ele foi expulso da escola antes de conseguir tomar, e que provavelmente essa poção ainda tá na escola, no laboratório dele, só que ninguém sabe onde fica esse laboratório. E o professor sugere que ela comece a pesquisa dela lendo os diários dele lá na biblioteca. Depois de se assustar com algumas luzes piscando, a Claudine se transforma completamente em humana e a Frank encontra ela nessa forma. Ela é o lobisomem mais patético que eu já vi na minha vida, se ela se transformou completamente humana, ou seja, ela tava apavorada só porque piscou luz. A Claudine confessa pra Frank que ela é metade humana, metade lobisomem, e ela pede ajuda da Frank pra tentar decifrar os diários do Hyde. Estão escritos todos em código. E a Frank consegue decifrar com muita facilidade, porque parte do cérebro dela é composta pelo cérebro do Alan Turing, ateu gay pai da computação. E ela descobre que o laboratório dele fica em algum lugar do cemitério da escola. O que não faz muito sentido, porque o cemitério é o lugar onde alguns monstros dormem. Como que ele conseguiu construir um laboratório sem acordar ninguém? Ah, mano, ele era um gênio, cara. Help it over here.
You have a crush on Deuce? Como que ela ouviu isso do outro lado da porta? Ela é uma múmia, não um golfinho. Na calada da noite, a Claudinha e a Frank saem pra procurar o laboratório secreto do Hyde, mas no caminho elas se deparam com a Draculaura, que está praticando bruxaria. Ela pede pras duas guardarem segredo, porque senão ela vai ser expulsa da escola e o pai dela vai brigar muito com ela, porque ele odeia bruxaria. E a Claudinha também conta o segredo dela pra Draculaura. Daí quando elas chegam na porta do esconderijo secreto do Hyde, elas se deparam com um leitor biométrico de mão. Como que esse arrombado fez um leitor biométrico numa parede de pedra? Daí a Draculaura diz que existe um feitiço pra abrir fechaduras, mas é um feitiço muito avançado e talvez ela não consiga realizar. So you practice. You put your mind to it, you can do anything. You've got this. Tomar no seu cu, quem você pensa que é? A menina tá se solidarizando com a sua causa e você tá mandando ela ir praticar mais. Tá mandando ela ir ser melhor. Eu não tenho obrigação nenhuma de te ajudar, ô Claudinha. Filósofo Massinha tem muito a ensinar pra essa galera sobre ética. Mas a Draculaura fica muito feliz que pela primeira vez ela encontrou monstros que não odeiam a bruxaria, então ela decide ajudar a Claudinha. E elas cantam juntas muito felizes. Meu Deus. Quem não deve ter ficado feliz são os monstros que estavam tentando dormir ali no cemitério. Ela disse que vai precisar de uma lista de materiais para conseguir preparar o feitiço, e um deles é osso de ogro, que por coincidência tem na sala da diretora, mais especificamente na caneca dela, que é feita 100% de osso de ogro. Daí quando a diretora sai pra cagar, saudável. a Claudinha entra na sala dela, enquanto a Frank e a Draculaura ficam do lado de fora de vigia. Mas infelizmente a diretora fez um speedrun de excremento fecal e saiu muito antes do que elas esperavam, e a Frank fica tentando enrolar a diretora. Pra piorar a situação, a Cleo entra na sala da diretora pra deixar uns papéis em cima da mesa. Nisso a Draculaura solta um feitiço na Claudinha, transformando a aparência dela na aparência da diretora. Mas, se ela sabia desse feitiço esse tempo todo, por que ela não usou antes? Elas poderiam ter simplesmente se transformado no próprio Hyde pra usar a mãozinha dele pra colocar no leitor biométrico que ele mesmo construiu. Ao invés delas ficarem se arriscando tanto pra fazer uma poção que elas nem sabem se vai funcionar. A Frank era pra ter o cérebro das maiores cabeças pensantes desse mundo, mas ela parece ser mais burra do que uma pessoa que até pouco tempo atrás achava que Monster High era uma marca de caderno. Tipo skate surf. Aliás, muito curioso a Claudinha estar numa pista de skate ali no começo do filme. Skate e Monster High no mesmo lugar, era uma reunião da Tilibra. Enfim, o grande filósofo Massinha estaria muito decepcionado com o QI dessas meninas. Depois de conseguirem o osso de ogro, elas só precisam de veneno de cobra pra concluir a poção. E as únicas cobras nessa escola são uma víbora gigante, as cobras na cabeça do Deuce e a Cleo. E dessas, as cobras na cabeça do Deuce parecem ser a escolha mais segura. Então a Claudinha chama ele pra sair. There's no cell signal, so nobody comes up here anymore. Ela tá saindo com um cara que tem a cabeça cheia de cobra venenosa, tem o poder de transformar ela em pedra num lugar sem sinal de celular onde ninguém passa. Massinha do céu, me ajuda. Daí, com a maior naturalidade do mundo, ela pede pra ele dar um pouco do veneno da cobra dele. Ela tem ideia do quão errado ele poderia ter interpretado isso? Isso poderia ter tido um desfecho muito pior que um filme da Nickelodeon poderia permitir. Mas, felizmente, ele deixa ela pegar o veneno da cobra dele sem se questionar muito. Com a poção pronta, elas tentam abrir a porta do laboratório secreto, mas o feitiço da Draculaura ainda não é bom o suficiente pra ela conseguir fazer isso. E aí, quando elas voltam pra escola, a diretora pega elas no flagra e conta que descobriu que a Draculaura anda praticando bruxaria, graças a X9 da Cleo. E agora ela quer expulsar a Draculaura. Nisso, a escola começa a cair aos pedaços, porque tem um monstro impuro no ambiente, e a escola é nazista, só gosta de raça pura. Então a Claudinha decide voltar ao mundo dos humanos, pra escola parar de tentar cometer o oposto de viver. Mas a Draculaura e a Frank vão atrás dela pra convencê-la a voltar. Daí a Claudinha tropeça e cai com a mão apoiada na terra molhada, e ela percebe que talvez a mão humana dela seja capaz de abrir a fechadura do laboratório do Hyde. Elas voltam pra Monster High, conseguem abrir a fechadura, e ela encontra a poção do Hyde, que mataria a metade humana dela. Mataria ela inteira também, né? Deve ter vencido algumas décadas já. Mas ela repensa antes de tomar, porque ela não quer apagar a metade humana dela. Seria como se ela estivesse apagando o pai furry dela. Qual que é o problema disso? E o professor Comus aparece nessa hora dizendo que a Claudinha iria se arrepender se ela tomasse essa poção. Ele revela que ele também é meio humano e meio monstro e pede pra Claudinha entregar a poção pra ele. Só que ele vai lá e ele mesmo toma a poção, se transformando num monstro muito mais feio. E ele diz ser o próprio filho do Hyde que veio pra Monster High pra se vingar da escola por terem expulsado o pai dele de lá. E ele vai aproveitar que aquela noite é o jantar dos fundadores pra se vingar de todos aqueles que
traíram o pai dele. Daí ele rouba os poderes da Draculaura, que fica bem enfraquecida. Elas conseguem escapar do laboratório, mas elas ainda ficam presas dentro da tumba onde fica o laboratório. A Frank pede ajuda pra Cleo, que é o único contato que ela tem no celular. Mas ela nem fala onde elas estão, ela simplesmente espera que a Cleo encontre a localização delas puramente com o poder de fofoqueira dela. E ela é uma múmia, ela deve conhecer tumba. Daí a Draculaura usa o restante da poção que ela fez pra abrir fechadura, pra abrir a fechadura que está prendendo elas dentro daquela tumba. Mas elas não conseguem abrir um simples cadeado? A Claudinha não era pra ter a força de um lobisomem? Depois que elas conseguem sair da tumba graças ao feitiço da Draculaura, elas se encontram com os outros alunos que vieram pra ajudar. E aí todos pegam seus celulares pra expor o professor Comus, como se um cara prestes a cometer um genocídio ligasse pra isso. Comus rouba o poder do Dilce, transformando o próprio em pedra, mas graças ao poder da amizade, a Cleo empresta o celular dela pra Claudinha, que aponta a câmera de selfie pro professor Comus. E quando ele se olha na câmera, ele acaba petrificando a si mesmo. Mas ele não tinha roubado o poder da Draculaura? O vampiro não era pra aparecer em foto. Enfim, depois que o professor Comus é derrotado, os poderes que ele roubou voltam aos seus donos originais. E a diretora aparece logo em seguida, descobrindo que a Claudinha é meio humana. No outro dia, eles trazem o pai da Claudinha até a escola, e pelo visto não tinha que se preocupar, acho que o pai dela é um vampiro também, porque ele não faz sombra no chão. I'm not gonna The world's gonna see me as I am. It'll be okay. Não vai. Você não lembra o que aconteceu com Hyde no mundo dos humanos? Você não lembra o que aconteceu na pista de skate, que todo mundo queria te matar? A diretora então diz que eles vão mudar as regras da escola pra aceitarem a Claudinha, porque apesar de ser meio humana, ela ainda tinha um coração de monstro. Tanto que a escola parou de querer tentar cometer o oposto de viver depois que o professor Comus foi derrotado. Logo, era ele que tava causando gatilhos nessa escola nazista. E aí o pai da Draculaura aceita que ela pratica bruxaria e o filme termina com todo mundo cantando feliz. Meu Deus, que merda. Eu não sei bem qual que é a lição de moral desse filme. Não tenha medo de ser quem você é, não ser que você estude literalmente numa escola nazista, e ser quem você é vai fazer você ser morto. Parando pra pensar, uma boa lição de moral. Ou simplesmente vai estudar em outra escola. De qualquer forma, como diria o grande pensador Massinha, coragem é saber o que não temer. E a Claudinha definitivamente deveria temer essa escola. Enfim, este foi Monster High, o filme. Ele não cumpre o papel de ser uma boa introdução ao universo do Monster High. Eu sei que ele também não vai agradar muitos fãs antigos. Mas de qualquer forma, valeu muito a pena pelos gráficos de PlayStation 2. Me deixou muito nostálgico. Deve dar flags aí. Isso aí é muito, não tem música. E como diria o grande filósofo Massinha, deixe um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Veja mais vídeos. E até a próxima com mais vídeos. E até a próxima com mais vídeos. Veja mais vídeos, até a próxima com mais vídeos. Até a próxima com mais vídeos.